Olá, bom dia a todos e a todas. Nossos colegas aí nessa maravilhosa sala de visita, com a Cris Forte, obrigada pelo convite, por trazer uma pauta tão importante. Obrigada a todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão nos ouvir. Então, que todo momento a gente possa estar presente, levando luz nesse caminho, né? Prevenindo e contrapondo todas essas nuances que envolvem a longevidade. Apresentar um pouquinho da Ana Paula Pereira. Ela é mestre em gerontologia, com ênfase em envelhecimento humano, é consultora em negócios em saúde e também é vice-presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, Abrax. Aliás, eu aproveito a oportunidade, Ana Paula, para parabenizar esta associação pelo movimento consistente que tem desbravado no Brasil em favor da nossa geração. Parabéns. Obrigada. Você fala da onde, Ana? Estou falando de Brasília, tá? E para todo o Brasil, e realmente que a gente tem um alcance cada vez mais, essa nossa fala, essa nossa pauta da longevidade, do mercado de trabalho, 50 mais, né? Filha. Ana, eu começo te provocando. Aposentar-se passa muito longe de permanecer nos aposentos, se limitar a uma vida em tons de cinza? Com certeza. Eu falo que a nova velhice, né? Os 50 mais, a gente fala muito isso, que é o preparo, é o que vem antes dos 60. Eu falo que 60 mais é algo definido pelo estatuto da pessoa idosa. Quando diz, né, que nós temos uma data ali onde a gente se torna uma pessoa idosa, mas não necessariamente, gente, isso seja uma sentença que vá nos definir, mas pelo contrário, que nós tenhamos ânimo, coragem para nos redefinir. E todos nós que estamos nessa trajetória e chegamos nos 50 mais, o que a gente percebe quando você fala aí de oportunidade para os 50 mais? Nós nascemos ali na era analógica, nós estamos atravessando a área digital e nós já estamos na inteligência artificial. Então, realmente, é uma geração que se reinventa, né? Que tem coragem e é desbravadora. Então, nós estamos vivendo tudo isso, mostramos com essa nossa potência, com essa nossa vontade de que nós somos capazes e que a aposentadoria que no passado histórico e não tão distante, nossos avós e pais, ao se aposentar, nós recebíamos um ser de inutilidade, de finitude, que acabou, perda de vínculos, de conexões. E isso não mais retrata as pessoas que estão nos 50 mais, e principalmente com 60 mais, literalmente conhecida como pessoas idosas, né? As pessoas estão voltando ao banco das universidades, elas estão se aprimorando, indo para o lado do empreendedorismo, porque nós ganhamos aí, eu falo que a longevidade foi uma das maiores conquistas da humanidade. Nós ganhamos 35, 40 anos a mais de vida. E nós não podemos só ganhar em anos de vida, nós temos que ganhar vida nestes próximos anos, nessas próximas décadas. Então, aposentar, ele é um processo no qual se conclui um término de trabalho laborativo e ao final vamos receber ali a recompensa por esses anos de trabalho e de legado. Mas isso não quer dizer que é o fim. Pelo contrário, é um novo começo. Queres colocar alguma coisa, Afonso? Não, eu acho, primeiro bom dia, boa tarde, boa Boa noite, noite, boa porque o nosso noite, gente. programa, ele veicula à noite, ele veicula pela manhã, ele veicula pela tarde. Então, e essas são as questões, os benefícios da era tecnológica. A gente troca, né? Não, isso é uma questão muito interessante, Ana Paula, porque com relação à questão do suicídio em si, uma das grandes causas apontadas como início desse processo de suicídio é exatamente a aposentadoria, em que tu mencionaste bem que as pessoas ainda guardam um senso de que eu perdi a utilidade.
eu não sirvo para mais nada, eu não tenho mais aquele senso de que eu sou produtivo, Que eu e sou isso, útil, que né? eu sou útil, né? E isso ainda afeta muita gente, principalmente, como tu bem colocaste, numa geração atual, como nós vimos já numa última participação, dos 60 aos 70 e dos 70 ao 80, nós estamos na fase mais produtiva. Já Exatamente. existem estudos sobre isso, Aliás, estudos da Universidade de Oxford. de Oxford, né? Então, quando nós estamos numa fase mais produtiva, é exatamente quando nós somos, entre aspas, obrigados a deixar de ser produtivos. Isso gera um sentimento de inutilidade muito grande, que as pessoas acabam, muitas delas, e o número é bastante expressivo, não conseguindo lidar com esse tipo de situação e acabam cometendo ou suicídio consumado ou, que é o número mais preocupante, que nós vamos falar daqui a um pouco, são as tentativas de suicídio, né? Então, esse movimento, no sentido da valorização das pessoas 50 a mais ou 60 a mais, das pessoas idosas, ele é extremamente importante que seja o mais abrangente possível dentro desse movimento de vocês e do próprio movimento nosso da Sociedade Sem Idadismo, no sentido de, primeiro, mostrar que não é bem assim, que a pessoa se aposenta, ela não deixa de ser útil, ela tem que adquirir novas perspectivas de utilidade. E nós temos que oferecer, conforme a Cris acabou de colocar, instigar a sociedade, o empresariado, a que também enxergue dessa maneira, de que as pessoas, quando se aposentam, elas continuam tendo um grande valor pela experiência, pela capacidade de solução de problemas. Nós comentamos na última vez que a própria IA depende de quem para crescer? Das pessoas que têm experiência. Né? Por falar nisso, Ana Paula, com todo esse manancial, esse conhecimento que tu tens na área da gerontologia, tu acha que, nós sofremos com um processo de autossabotagem, de autopreconceito, na medida que fazemos aniversário? Sem dúvida. Eu falo, nós não fomos ensinados, como os orientais já têm, o poder da sabedoria, dos anos na nossa vida, né? Então, nós entendemos que com o passar do tempo, nós vamos perdendo essa vitalidade, essa força, essa coragem. Então, inicialmente, historicamente, nós nascemos, nós crescemos, saímos da infância para a adolescência, depois vamos escolher uma carreira, uma formação, uma graduação, nos casamos, temos ou não filhos, e aí nós temos prioridades que vêm na frente dos nossos sonhos. E nós engavetamos esses sonhos como cartas lidas e deixadas em uma gaveta. E eu falo, eu ouço muitas pessoas chegarem para mim e falar assim, eu estou aposentada agora e eu não sei o que fazer da vida. Porque perdi a utilidade, ela entende isso, ela não foi ensinada, ela se auto-sabotou uma vida dedicada apenas a trabalho, a família, aos outros, e esqueceu de si. Tá? Então, nós precisamos nos reconectar conosco mesmo. Nós precisamos nos redescobrir o que nós gostamos de fazer, o que nós gostaríamos de fazer nessas próximas décadas que nós temos para frente, com todo esse conhecimento que nós adquirimos e que nós armazenamos, que é um manancial gigante de conhecimento, né? E de propriedade que cada um viveu. É a sua história de vida. Então, muitos, assim como o Afonso colocou, essa questão do suicídio, ou da tentativa de suicídio, ela é muito grave. E esse é o papel nosso como profissionais, como entidades, como associações, de trazer essas pautas para dentro das empresas, para dentro das escolas, justamente para quê? Para que a gente possa ressignificar a velhice como um momento e uma fase da vida extremamente importante e que precisa deixar um legado e que precisa estar engajada na sociedade e trabalharmos a intergeracionalidade, que isso é um outro tema para outro momento também, para a gente aprofundar. Perfeito. Aproveitando então essa questão de que, nós merecemos estar, ativos, pertencentes, Fernanda, tu traz uma pauta